Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de reflexão e meditação na palavra, a Bíblia pura e objetiva sendo vista de forma que a gente consiga entender e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Hoje nós vamos meditar sobre a possibilidade de Jesus entrar na casa de alguém. Na verdade, Jesus quer entrar em nossas casas, Ele quer entrar em nossas vidas. E tem um episódio, uma passagem bíblica que mostra sobre isso e que nós vamos refletir agora. Vamos lá? Lucas 19:5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Esse episódio aqui, quando ele ocorreu, Jesus Cristo estava passando, junto com a multidão, e de repente Zaqueu, ele estava interessado em ver Jesus, ele estava interessado em conhecer Jesus, saber quem ele era. E aí, é claro, aquela multidão era uma dificuldade para ele. Ele tinha duas dificuldades, na verdade. Primeiro, a multidão. Mas ele também era de pequena estatura, ou seja, ele era um homem baixo. E por causa disso, a multidão criava uma barreira que dificultava que ele comunicasse visualmente com Jesus. E aí ele procurou uma solução, e aí ele viu uma figueira brava, uma árvore lá da região, e ele correu até ela e subiu até aquela figueira brava para que ele pudesse ver Jesus. E aí sim, as barreiras que haviam, todas elas foram superadas. A primeira multidão agora já não era mais obstáculo, a sua estatura também deixou de ser por causa da árvore. E naquele momento, exatamente naquele momento, Jesus Cristo olha para Zaqueu, e Zaqueu olha para Jesus, e aí Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. É interessante nós refletirmos nisso, porque muitas vezes nós queremos muito que Jesus entre em nossa casa, que Ele passe a fazer parte de nossas vidas, mas às vezes nós temos obstáculos que impedem que nós possamos encontrar com Ele, que impede que nós possamos ter uma vida de relacionamento com Ele. Mas muitas vezes não é uma multidão de pessoas, muitas vezes são coisas que nós precisamos tirar de nossas vidas. Por isso, quando Jesus Cristo fala assim: Zaqueu, desce depressa, essa reflexão não é a gente entender que nós precisamos descer de uma árvore, mas muitas vezes é descer dos nossos hábitos, das coisas erradas que nós fazemos, da nossa arrogância, nossa soberba, o nosso pensamento de que nós somos melhores que os outros. Às vezes nós precisamos fazer isso e descer dessa situação que nós vivemos para que Ele possa entrar em nossas casas. Eu estava meditando e refletindo nisso. Uma das coisas que veio ao meu coração é que quando nós somos convidados por alguém, o ideal é que esse alguém seja um bom anfitrião, não é verdade? Mas às vezes a gente chega na casa de alguém e essa pessoa começa a discutir com a esposa, começa a bater boca com ela, brigando o tempo todo com os filhos. A gente começa a ficar constrangido naquela casa, né? A gente começa a ficar sem jeito. Olha, Jesus Cristo também, Ele quer que nós possamos realmente o receber em nossas casas, mas é necessário preparar tudo. É necessário ter uma casa que esteja preparada para receber Jesus. Mas tem mais coisas. Uma delas que eu estava meditando é que Jesus Cristo, ele poderia ter ido até Zaqueu. Afinal de contas, Zaqueu era pequeno, pequena estatura. Tinha uma multidão que rodeava Jesus e Jesus sabia que Zaqueu estava querendo conhecê-lo. Ele poderia ter ido até ele, mas não, ele não foi. Ele deixou que ele se esforçasse. Mas esse episódio não é o único. Tem também o cego de Jericó, que de repente Jesus Cristo estava passando, ele tinha limitação da cegueira, ele não podia enxergar Jesus. E Jesus continuou caminhando lentamente, passando por ali, também havia uma multidão, e aí de repente aqueles moços ficam sabendo que Jesus estava passando. E aí eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus Cristo parou? Ainda não, Jesus Cristo continuou caminhando. E aí eles gritaram mais alto, as pessoas falaram com ele para parar, para ir com eles para pararem de gritar, e eles gritaram mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele para, ele volta para eles, dialoga com eles e dá a cura para eles. Quer dizer, na verdade, esforçar-se para conseguir ter a atenção de Jesus, esforçar-se para que Jesus possa entrar na vida dele. Não são todos os casos, tem o caso do endemoniado de Gadara, que quem foi até ele foi Jesus.
né? Tem outros casos também da mulher, a mulher samaritana que ia pegar água no poço de Jacó. Jesus Cristo estava indo e ele muda a trajetória dele, vai até o poço e lá ele tem um contato com ela, ele fala das boas novas para ela, ele fala da água viva que fluiria dela se ela recebesse como Senhor, e aí a vida dela é transformada. Olha, Jesus Cristo ele pode fazer qualquer coisa para transformar as nossas vidas. Mas ele está querendo saber também o que é que eu estou disposto a fazer para que a minha vida seja transformada. Tem outro caso, outra experiência que nós podemos contar também da mulher viúva, né? Uma mulher viúva que perdeu o filho. Puxa vida, uma situação muito trágica, porque para aquela mulher a esperança dela tinha morrido, porque ela já era viúva e ela tinha agora um único filho e o filho dela morre. E como viúva em Israel, a situação dela com certeza seria terrível, porque o governo não ajudava. Então, tanto é que Jesus Cristo ele orienta muito, a palavra de Deus no Velho Testamento também orienta muito sobre o direito da viúva, porque elas eram abandonadas. E aquela mulher ali estava fadada a viver uma vida exatamente desse jeito. E aí, o que acontece? Está narrado lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, que diz assim, olha, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Mais uma vez, cercado por uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, né, aqui deixa claro, filho único de sua mãe, que era viúva, uma mulher viúva, agora seu filho único morre, né? E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar. Quer dizer, ele foi até onde aquela mulher estava, porque com certeza aquela mulher já não tinha condições nenhuma de fazer alguma coisa. Ela só pensava na dor e no sofrimento e na perda. E de repente ele vai até lá e ele ressuscita a esperança daquela mulher. Olha, Jesus Cristo, ele está disposto a fazer qualquer coisa por nós. Jesus Cristo, ele já nos conhece muito bem, mas ele quer que nós nos esforcemos também e nós possamos chegar até ele, nós possamos criar alguma situação, ir até ele, ir até uma igreja, ir até uma igreja e ver se lá nós encontramos Jesus. Será que lá nós vamos encontrar Jesus? Onde nós podemos encontrar? Ele está em todos os lugares, mas talvez nós tenhamos que subir uma árvore, como Zaqueu fez. Talvez nós tenhamos que ir até um poço, como a samaritana fez. O que é que nós devemos fazer? Estar à beira do caminho, igual os cegos de Jericó? O que é que nós precisamos fazer? Olha, independente do que seja, faça. Encontre com ele pela manhã, pela tarde, à noite. Chama ele para ir para a sua casa, chama ele para entrar na sua vida, fazer parte da sua história. Ele faz parte da minha história. E com certeza fez toda a diferença e tem feito toda a diferença na minha vida. E eu aconselho você, chama ele para fazer parte da sua história. Qualquer coisa que possa constranger Jesus em relação a caminhar com você, tira da sua vida, porque vale muito mais agradar Jesus do que agradar a qualquer outro tipo de pessoa ou coisas. Então, faça isso e caminhe com ele sempre, tá bom? Deus te abençoe, espero que este vídeo possa ter falado ao seu coração. E se tiver falado, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. É sempre bom ter alguém inscrito no canal. Nós vamos estar sempre gravando pequenos vídeos. Então, se você quiser recebê-los, basta você acionar o sininho aí embaixo e você sempre receberá pequenos vídeos de reflexão na palavra do Senhor. Palavra pura e objetiva. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.